Então, iniciando a nossa palestra de hoje de dependência tecnológica, o doutor Ricardo vai iniciar o nosso evento. Bom, um bom dia a todos. Meu nome é Renato Figueiroa, eu sou coordenador do Núcleo de Drogas aqui da Secretaria de Segurança Pública. E aqui no estado do Paraná, doutor Cristiano, nós temos o denominado Junho Paraná Sem Drogas, o Uhum. que nos obriga a promover ações de conscientização sobre o uso, sobre os malefícios, né, do uso abusivo de drogas, tanto drogas Uhum. lícitas e ilícitas. E Uhum. dentro deste contexto, né, está também, a gente trata a dependência tecnológica como um assunto a ser tratado no Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. E daí que surgiu a ideia, né, da gente produzir um webinar sobre essa problemática que, né, eu tenho por mim, eu andei dando uma estudada há alguns anos já sobre isso, principalmente, né, relacionado aos malefícios dos adolescentes. Uhum. E quando a gente foi, né, pô, quem que a gente vai chamar para falar? E foi meio que uma unanimidade aí o nome do senhor, né? Olha, eu tenho lá um psicólogo, pós-doutor, ele para falar sobre isso, com certeza seria aí a pessoa certa. Então, diante de tudo isso, eu agradeço aí a disponibilidade do senhor de estar aí fazendo essa fala aqui para o estado do Paraná, participando do Junho Paraná Sem Drogas. O Dr. Cristiano Nabuco é um psicólogo com doutorado em psicologia clínica pela Universidade do Minho, em Portugal, e pós-doutorado pelo Departamento de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Se eu for ler todo o currículo dele aqui, a gente vai uns 15 minutos. Eu vou ficar somente com esses dois aí, doutor Cristiano. E, Uhum. novamente, lhe agradecendo e passo a palavra para o senhor e desejo a todos aí que estão nos acompanhando uma excelente palestra, tá? Muito obrigado. Muito obrigado pela receptividade. É um grande prazer estar aqui. De verdade. Não é só uma fala social polida, mas de verdade é uma satisfação, porque a gente tem visto o quanto que a questão das telas, do uso abusivo das telas, tem se tornado um processo, um elemento muito prevalente na vida dos jovens. Recentemente eu estava numa reunião com o Dr. Arthur Guerra, lá na USP, e alguns dos preceptores que cuidavam do hospital lá dos adolescentes, né, alguns psiquiatras voltados a essa área, eles falavam, olha, né, nós atendemos muito aqui da Cracolândia, mas é inacreditável o que nós temos recebido em todo o estado, as demandas do uso das telas digitais, né? E nesse momento até eu falei, ele falou, olha, é engraçado porque a gente não tinha isso há alguns anos atrás, e eu mencionei a ele, isso é uma introdução só do que eu vou falar, eu falei, Guerra querido, o que existe é que uma pesquisa, só para vocês terem uma noção do como as coisas são similares, alguns anos atrás me caiu na mão uma pesquisa que ela avaliava o efeito no cérebro do uso de opioides, eu não me lembro agora o que que era, mas era alguma droga ilícita, e eles diziam lá, né, olha, como é sobejamente conhecido por todos, né, nós temos no nosso sistema nervoso central aquela comunicação entre os neurônios, e nós temos um fio que comunica, né, que passa eletricidade de um lado para outro, para facilitar, então, a condutividade elétrica. Indivíduos, por exemplo, que usam drogas ilícitas têm a perda dessa bainha, uma bainha de gordura, chamada bainha de mielina. E essa nova pesquisa que a gente faz, diziam eles, apresenta exatamente os mesmos resultados. Ou seja, usuários excessivos de tela têm a perda da bainha de mielina. Então, nós estamos falando em problemas correlatos, irmãos, e que eu acredito que tendam progressivamente a assumir o cenário, fazendo com que a gente tenha uma preocupação cada vez maior a respeito disso. Bom, enfim, então, sem mais delongas, vamos começar para que a gente não perca tempo, porque eu tenho muita coisa para trazer para vocês. Então,
Vamos lá. Quando a gente começa a trazer essa história, né, das dependências tecnológicas, do uso, e isso é algo que vem vindo já há um tempo importante, não é? O que se diz muitas vezes é que essa utilização ela seria, na verdade, compatível, semelhante ou até superior o que eles vão chamar aí a descoberta do fogo lá atrás, né? É como se isso tivesse tido, então, um impacto tão significativo, tão importante, fazendo então com que nada, né, na história da humanidade teria impactado de uma forma tão significativa os usos e costumes de uma sociedade, como foi o fogo e agora a internet. Então, quando nós, né, nos deparamos com essa perspectiva dessas telas maravilhosas, até vou pedir para que vocês memorizem essa foto, porque eu vou voltar a ela adiante, né? Então, é como se nós tivéssemos, então, um verdadeiro portal pessoal nas mãos. Nós temos tudo que a gente precisaria e que, em outras épocas, eu tinha que recorrer a instrumentos ou aparatos distintos. Então, esse portal pessoal, ele, obviamente, ele encanta pela legítima pluralidade de funções, e ele também nos absorve, na medida em que a gente vai concentrando tudo nesses aplicativos. E o grande ponto que a gente vai trazer é que esse crescimento, esse desenvolvimento, ele vem se tornando exponencial. Para vocês terem uma noção, dados publicados agora em janeiro deste ano mostraram que a população mundial está estimada em 8,08 bilhões de pessoas. 5,61 já possuem um acesso a um telefone, um smartphone, um telefone digital. Então, o que isso vai mostrar? Para a gente fazer aqui uma comparação, 7 em cada 10 pessoas possuem um telefone celular e 6 em cada 10 não possuem saneamento básico. Então, isso mostra com que, na verdade, a entrada dessa tecnologia ela não está muito compassada com aquilo que a gente vai chamar das nossas necessidades básicas. Eu sempre me lembro de um paciente que eu atendi no consultório, que ele é um dos maiores revendedores de telefones aqui, de iPhones aqui em São Paulo, e ele começou pequenininho, hoje ele virou um gigante na área, e ele fala assim, Cristiano, é tão curioso, porque durante muito tempo eu ficava lá no balcão, né, para poder atender, e eu cansei de ver pessoas que você claramente percebiam que não tinha uma condição sociocultural, uma condição econômica que permitisse ter aquele aparelho, e era frequente eu ouvir pessoas dizendo assim, bom, eu tenho que arrumar a tela do meu celular, não é? Ele falou que hoje seria R$ 1.500, R$ 2.000, e muitos falavam, eu não tenho, mas eu vou cancelar o pagamento aqui da mensalidade da escola do meu filho, ou eu vou cancelar minha consulta com o dentista, porque ter esse telefone arrumado, para mim, se tornou algo mais importante. Então, a gente começa a lidar com esses paradoxos, né? É como se essa entrada da tecnologia ela começasse a fazer com que a gente ficasse, então, mais preocupado. Esses daqui são dados do ano passado. Infelizmente, eu não consigo recuperar esse slide de 24, mas eu vou trazer para vocês aqui. No ano passado, a gente tem aqui o tempo médio de navegação no mundo por país, tá? Então, uma média aqui de 6 horas e 37 minutos. Onde é que está o Brasil nessa história? O Brasil está aqui, ó. No ano passado, ele navegava 9 horas e 32 minutos por dia, atrás apenas da África do Sul, com alguns minutos a mais. Hoje, isso daqui diminuiu um pouquinho, caiu para 9 horas e 15 minutos, ainda somos um dos 3 mais que navegam, e se a gente for somar, né, 9 horas e 15 minutos por dia, isso vai dar a bagatela de 142 dias no ano navegando. Quase 5 meses da nossa vida por ano a gente passa olhando as telas. E, obviamente, que isso começa a ter implicações. Por quê, Cristiano? Porque a gente tem uma tendência, principalmente o público mais leigo, de olhar, nossa, mas agora saiu um dispositivo novo, né? Que maravilha, vou trocar o aplicativo. E quando você fica na ponta de um hospital universitário, onde você atende as pessoas que são acometidas por esse problema, nós conseguimos ter, então, aquilo que a gente chama de uma noção mais clara deste efeito colateral. Ou seja, qual seria o outro lado da moeda para além de todos esses benefícios e benesses que essa tecnologia tem trazido. Outra aqui, estatística, recente também, do ano passado, olha, o Brasil é o segundo país que mais gasta tempo por dia, então não precisa falar mais do mesmo, mas o que eu vou mostrar para vocês, eu vou começar então, como
que esses impactos são sentidos, né? Eu não precisaria ficar dizendo aqui tudo que ele pode fazer, porque a gente é testemunha ocular, nós somos agentes desta grande mudança tecnológica, não é? Então, o que eu vou trazer? Vou começar falando um pouquinho a respeito dos impactos físicos. Quando a gente começa a se debruçar sobre esse tema, a gente começa a encontrar alguns achados que são preocupantes. Então, vamos lá. Saúde física. O que tem sido já muito relatado, né? Isso não é de hoje, já tem uns 10 anos, mas que nós temos um relógio biológico, que é aquele ritmo, não é, circadiano, que faz com que, no processo do decorrer das 24 horas, certas substâncias sejam liberadas, outras suprimidas. Então, nós temos, por exemplo, para o final do dia, a leptina e a grelina, uma que dá fome, outra que dá a sensação de busca de comida, de saciedade, elas se alterem, por isso que, por exemplo, de madrugada a gente tem muita fome, e também tem um outro hormônio aí chamado melatonina, que hoje virou meio moda, né? Não estou dormindo direito, eu vou lá tomar melatonina porque eu vou poder dormir. As pessoas fazem uso indiscriminado sem saber das consequências, esse é um alerta importante para todos, né? Mas o que se descobriu? Que quando você, né, utiliza um telefone celular por meia hora, no período que antecede o seu sono ou durante o sono, isso provoca no cérebro a redução da liberação dessa melatonina em até 20%. Agora, Por quê? Porque nós temos na nossa retina células fotossensíveis que elas mandam uma mensagem para o cérebro e falam: opa, 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 não é mais noite, é dia. E isso começa a criar uma confusão bioquímica lá dentro do que liberar, do que suprimir, fazendo então com que nosso sono se torne entrecortado. Tá? O que existe durante a noite para que a gente produza aquela higiene do sono? Durante o sono profundo, durante alguns estágios, existe um sistema, vou falar de uma maneira bem simplista aqui, um sistema de faxina cerebral. O que é essa faxina, Cristiano? Bom, todos os meus resíduos metabólicos do pensamento, de tudo aquilo que ocorre na cognição, precisa ser limpo. E eu tenho um sistema todo de pequenos vasos, que é como se fosse aquela descarga que a gente dá no vaso sanitário depois que nós a utilizamos. Então, é como se, durante um período, esses processos, esses líquidos que são liberados, como se fosse uma esguichada que eu vou dar, para te falar de uma forma bem grotesca, para tirar todas essas impurezas. Então, na medida em que eu não durmo, o que vai acontecer? Que eu não durmo corretamente, perdão, eu vou acordar no dia seguinte com a sensação de não ter dormido o suficiente. Então, vou mostrar, inclusive, uma foto aqui de algo que acontecia e que as pessoas não tinham noção do prejuízo, mas que era muito comum e que hoje, obviamente, não tem mais, né? Ninguém mais faz isso hoje, claro, né? Isso é uma prática absolutamente já compreendida, né? Essa é uma piada que eu estou fazendo com vocês, obviamente, porque é um hábito que a gente estabeleceu e muita gente fala, mas veja, eu não estou utilizando o telefone, eu utilizo só apenas como um propósito aí de usar o despertador. Só que a gente não sabe que essa vibração, a luminosidade que ele emite, ela afeta essas células fotossensíveis. Se eu tenho aqui o anel de luz para poder ficar iluminado, se eu fechar os meus olhos e me aproximar do anel de luz, eu vou saber que tem uma fonte luminosa. Então, isso tudo é adaptativo. Então, na medida em que eu mantenho esse aparelho nas proximidades, isso colabora para um prejuízo da minha higiene do sono. O que existe mais à noite durante o sono? Principalmente junto àquelas pessoas que não atingiram ainda a maturação cerebral. Eu tenho a liberação do hormônio do crescimento, GH. Então, se eu não durmo direito, o meu GH também não vai ser liberado de uma forma correta. O que mais que eu tenho durante a noite? Eu tenho, gente, aquilo que nós falamos da consolidação da minha memória. Tudo aquilo que eu aprendi ao longo do dia vai ser consolidado. Vamos usar aquele velho ditado, que é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam. Então, é exatamente à noite, durante os sonhos que nós temos, que as nossas memórias vão sendo ancoradas e organizadas. Se eu tenho um sono entrecortado, o que uma pesquisa mostrou, uma pesquisa coreana mostrou que jovens que jogam videogame antes de dormir, por até 1 hora, têm a perda de 50% da consolidação da memória do que foi aprendido ao longo do dia. Então, nós começamos a mexer num nível de funcionamento que é muito sutil e que, na verdade, não aparece, ele é silencioso, mas ele começa a me trazer problemas
crônicos com a passagem do tempo. Não preciso falar disso aqui, que vocês já sabem, não é novidade nenhuma. O que a gente sabe é que quando você inclina a sua cabeça para frente, o seu cérebro do adulto, que vai pesar de 4,5 kg a 5, ele passa a jogar sobre a minha nuca aqui o equivalente a 38 quilos. É como se eu estivesse, então, carregando de cavalinho uma criança de 8 anos, trazendo problemas aí estruturais. Ortopedistas ou médicos pediatras que atendem adolescentes chegam a descrever que quase 90% dessa população traz queixas relacionadas a esse aspecto. E, finalmente, um tema que há 10 anos atrás ainda era polêmico, mas hoje já começa a ganhar uma maior notoriedade, que é a emissão dessa energia térmica emitida pelo celular. Então, a primeira foto aí é de uma criança de 5 anos, onde o crânio é mais fino, e essa radiação térmica ela passa. A segunda, o crânio mais espesso, e, finalmente, um adulto. Então, isso daqui, primeira foto aqui, indivíduo sem usar o telefone celular, depois de uma chamada telefônica. Então, o que se conjectura, não se sabe ainda, mas conjectura-se que essas áreas vermelhas, elas poderiam potencialmente produzir aquele câncer de cabeça chamado glioma. O glioma, eles não sabem corretamente qual é a neurogênese, de onde ele vem, mas eles sabem que ele responde positivamente a esta estimulação térmica. E para vocês não dizerem que só eu que estou falando, trago aqui o NIH, National Institute of Health, né, o Ministério de Saúde lá dos Estados Unidos, já alertando, cuidado com o uso dos telefones celulares. Tá? Então, vocês imaginem quando nós carregamos esses aparelhos encostados no corpo, ou quando a gente faz aquelas ligações. Quem nunca, não é? Fez uma ligação de maior duração e o telefone fica quente, né? Por que ele fica quente? Porque as antenas, aquelas barrinhas que nós temos, se elas não estiverem completamente cheias, se eu tiver, por exemplo, 3 barrinhas em vez de 5, o processador do meu telefone começa a fazer mais esforço para capturar os sinais das antenas, e isso emite maior emissão térmica. Tá? Uma pesquisa aqui na Suíça mostrou que adolescentes que usavam telefone celular, as regiões expostas a essa radiação prejudicavam a memória recente desses indivíduos. E aí a coisa começa a ficar um pouco pior e mais preocupante. Uma outra pesquisa aqui mostrando, por exemplo, que numa amostra de quase 310 mulheres grávidas, aquelas que digitavam com o telefone apoiado na barriga, aquelas que descreviam maior uso, foram aquelas que mais relataram a ocorrência do aborto espontâneo até a 14ª semana de gestação. Tá? Ou seja, como se essa radiação efetivamente estivesse, então, impactando a saúde física. E uma outra pesquisa que eu gosto de trazer, que ela é bastante impactante, que ela vai dizer o seguinte, que avaliaram 84 mil pares de mães e crianças. Alguma coisa, então, em 165 mil indivíduos. De vários países, Holanda, Coreia, Noruega, Espanha, e eles coletaram, a partir do autorrelato, mamãe, quanto tempo que você está usando seu telefone celular sobre a barriga durante a gravidez? Eles foram registrando isso. E eles acompanharam o desenvolvimento dessas crianças até os 7 anos de idade. O que eles acharam de extremamente preocupante? Olha só, o achado foi, quanto maior o relato que a mãe trazia do uso do telefone celular durante a gravidez, maior era a presença de déficit de atenção e aprendizagem nas crianças entre 5 e 7 anos. A explicação do artigo é o seguinte, que essa radiação, então, emitida pelo celular, ela teria, portanto, a capacidade de afetar a expressão gênica do feto. Esse artigo ele foi muito criticado porque ele foi baseado no autorrelato da mãe e não efetivamente no controle objetivo e neutro, mas quando você fala em 84 mil pessoas, não tem como você providenciar essa avaliação, mas está aí. É preocupante, a gente sabe que esses problemas eles estão acontecendo, teria aqui mais uma centena de dados, mas eu não vou me centrar nisso, porque eu venho falar exatamente
das questões emocionais. Então, quais são as dicas, né? Mantenha os telefones fora. Cristiano, mas eu não sei, eu preciso de um despertador. Então, ou você compra aquele que custa R$ 10 ali na esquina, né, no Xing Ling, ou você, o que você faz? Você coloca o telefone em algum outro local, mas coloque-o no mudo sem que você tenha algum tipo de interferência para que, mesmo que você tenha os micro despertares, a gente não percebe. Então, a gente tem que mantê-los distantes. E sempre que for fazer chamadas, fone de ouvido ou modalidade viva voz, embora as ligações por chamada estejam diminuindo. Mas vamos falar de saúde mental, que é, na verdade, o que nos interessa aqui hoje. Então, não é desse momento, dessa década, que a gente já ouve falar uma série de matérias trazendo a preocupação a respeito do uso excessivo dessas tecnologias. Não é de hoje. E isso vem sendo desenvolvido, a coisa vai crescendo, e eu sempre gosto de relatar aqui uma entrevista que me fizeram para um programa que também não posso falar, e aí que foi a televisão e tal, e aquele dia o repórter estava extremamente, acho que ele não tinha dormido bem por causa do telefone, e ele estava meio ríspido comigo. Pois é, doutor Cristiano, vocês especialistas, quando a gente vai no especialista, você sai com a doença do especialista. Ele falou, o senhor faz a crítica ao telefone celular? Imagine, nós sobrevivemos à prensa de Gutenberg lá atrás, não é? Sobrevivemos ao telefone. O telefone, quando foi criado, criou aí um frisson muito grande naquelas pessoas que tinham condições econômicas, porque isso iria fazer uma divisão entre a população que tinha recursos ou não. Muita gente na época, inclusive, tinha medo de ser acessado por desconhecidos, aquelas paranoias, né, que surgem quando a televisão, ele falou, o senhor é filho da televisão, então, desculpe, não venha dizer essa história, não venha demonizar as telas, porque ela é neutra, fundamentalmente ela é neutra. Né? O controle, na verdade, está na mão das pessoas. E eu trouxe esse vídeo aqui, essa foto, que eu sempre trago aqui nas minhas explicações, que é uma foto uma dessas empresas que existem no Vale do Silício, da qual possivelmente a gente tem aí no nosso telefone um destes aplicativos, não é? E eu perguntei para ele, falei, olha, gostei da sua colocação, ela inclusive é inteligente, mas fulano, você pode, por favor, né, me dizer, era para um Globo Repórter, vai para ser mais claro, e você pode me dizer, por favor, um erro que a gente tenha nessa foto aí? Olhando aqui, é uma empresa, cada um na sua baia, no seu ponto de trabalho, é um dia normal de trabalho. Eu falei, você quase acertou. Como assim, doutor? Você quase acertou. Não é um dia normal de trabalho, é uma noite normal de trabalho. Bom, e qual é o problema? É um turno noturno, né? São as pessoas... Eu falei, não, o que acontece é que esse é o laboratório de persuasão que existe numa dessas empresas, cujo objetivo é a cada 24 horas, alterar de uma forma muito sutil o software que a gente utiliza. Ou seja, elas vão mudando, criando ferramentas que nos chamem mais atenção, ferramentas que se tornem mais atrativas para os usuários, exatamente para que a gente tenha como consequência um maior nível de engajamento. Por quê? Porque quanto mais tempo a gente ficar, mais essas empresas valem. Ou seja, não se leva, ou pelo menos até hoje, dizem que hoje se preocupam com a saúde mental, mas não acredito muito, não se leva em consideração, neste modelo de negócio, qual é o impacto que isso terá nos usuários. Entre parênteses, um pesquisador inglês ele faz uma piada dizendo que os únicos segmentos que chamam os seus clientes de usuários são o das drogas e das tecnologias digitais. Então, tá aí, né? Para não dizer que sou eu que estou trazendo uma inverdade, se utiliza sim, não é? Uma outra foto de uma revista americana reproduzindo, então, aquele velho procedimento do ratinho da caixa de Skinner, né? Aonde vai dizer aqui, os cientistas que fazem esses aplicativos ficarem viciantes, e vai dizer o título, que essas empresas de tecnologia estão usando informações desse design comportamental criado por psicólogos para fazer com que os clientes voltem aos seus produtos. Ou seja, é a mesma mecânica que está por detrás de um cassino ou de qualquer outro elemento que tenha basicamente a perspectiva de vício. Portanto, voltando àquela foto, né? Aquilo que eu trouxe para vocês, que talvez fosse um mundo encantado e que promete aí todas as
perspectivas diferentes, na verdade, ela é uma grande caixa de Pandora. Na hora que você abre, que você libera, você está suscetível a uma série de efeitos, como esse que eu acabei de citar agora, dos quais a maior parte da população não tem noção. E que, portanto, a grande pergunta que a gente faz é, dois pontos, isto é ético? Isto é correto? Será que efetivamente é justo que eu seja, aspas, manipulado por essas empresas? Não é? Então, algumas estatísticas vão trazer dados aí estarrecedores, por exemplo, né? Essa é uma pesquisa que foi feita no final da pandemia. Eu não achei mais a arte, então eu a mantenho aqui, mas no final da pandemia, um indivíduo nos Estados Unidos, que navega 6 horas e meia, e não 9 horas e 15, como a gente, na ocasião ele checava o telefone 110 vezes por dia. Hoje esse número já subiu para 150 vezes. Tá? Essas outras estatísticas mais ou menos permanecem. O 40% usa fazendo o número 2 de manhã. Né? O título desse artigo era Dirty Talk, conversa suja. E eu não vou me focar muito aqui, porque a gente tem muita coisa, mas eu trago aqui um outro achado que foi publicado no meio da pandemia, que depois não foi feita nenhuma publicação ainda, mas foi uma pesquisa que envolveu todo um grupo representativo de todos os Estados Unidos com crianças. O que eles acharam nessa pesquisa? Que 50%, olha que absurdo, 50% dessas crianças investigadas acordavam pelo menos uma vez ao longo do sono da noite para olhar os seus telefones celulares. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos mexendo com as gerações que supostamente deveriam cuidar do mundo e do futuro, ou seja, elas estão sendo impactadas de uma maneira extremamente negativa. E o grande ponto é que, a gente volta aqui, né? As empresas sabem. Quem acompanhou há algum tempo atrás aí uma entrevista do Zuckerberg lá no Senado americano, quando ele é confrontado, ele fala: peço desculpas, né, a respeito do malefício que os nossos produtos têm criado para os usuários, né? E eu fiquei tão sensibilizado, eu quase chorei, porque foi uma desculpa realmente, você via que era honesto, não é? Então, quando foi feito o lançamento da primeira rede social, acho que foi do Facebook, o presidente dessa rede social, vocês acham isso nos vídeos aí, ele, ao se pronunciar, ele diz o seguinte, abre aspas, somente Deus saberá o que essa rede social fará com a cabeça dos nossos filhos. Tá? Então, fecha aspas, o que isso quer dizer? Eles sabem exatamente o que está acontecendo. E o grande ponto é que a gente sabe que tem, além de todas essas questões, muitos outros elementos que viciam, como, por exemplo, a busca de notoriedade. Basta você entrar na internet que você vai ter aí alguns vídeos explicativos como você ser uma pessoa de sucesso. Né? Inclusive, eu tenho um conhecido que ele publica muito, ele fala muito sobre vídeos, não, temos que ter cuidado, tal, mas ontem ele mostrava um vídeo dele lá fazendo ginástica na academia. Mas o que é isso? Peraí. Esse cara se autodenomina um esclarecedor, uma pessoa que quer alertar as pessoas. Qual é a relevância dele publicar um vídeo dele fazendo ginástica? Então, você começa a perceber que existe uma linha muito delicada onde, querendo ou não, todo mundo fica muito feliz em poder receber um grau de atenção. E as empresas sabem. Porque é exatamente a hora que eu subo uma fotografia, o meu cérebro entende que é um momento de aprovação social. Isso me traz vulnerabilidade. Ou seja, o algoritmo sabe exatamente como dosar essa informação. Como, Cristiano? A hora que eu subo na internet a minha fotografia, o algoritmo ele começa a dar um delay em quando essas fotos vão aparecer na linha das outras pessoas, fazendo eu ficar, então, muito mais tempo conectado, ansioso, esperando, então, as curtidas, as validações sociais, que a gente já sabe, provocam, então, liberação da dopamina, que a gente já sabe, em outras substâncias também acontece, álcool, não é? O que faz a dopamina? Ela dá para a gente a sensação de recompensa.
e o seu cérebro cria uma tolerância, a próxima vez você vai precisar de mais dopamina, fazendo com que você prolongue, então, o seu tempo de tela, para que isso vá funcionando, te dando sempre aquele shot, vamos chamar assim, de satisfação, entrando, então, numa escalada, num círculo vicioso. E, finalmente, né, conforme eu disse agora, essas programações intencionais. Falava agora da exposição, gosto sempre de trazer esse exemplo, um casal aqui, vamos imaginar que eles vão tirar um final de semana juntos, e eles sobem 45 fotos na rede social número 1, e em 4 horas eles teriam todas as fotos já expostas a todos os seguidores. E eles se casam depois de um tempo. Então, eles teriam, em 8 horas, 97 likes. Né? No primeiro caso, as fotos foram expostas a todos, e no segundo, idem. No segundo do casamento, mais likes. A rede social vai distribuir todas as suas fotos que você posta nesse período, nesse intervalo fixo? Não. Ela vai fazer isso a conta-gotas. Então, ela vai pensar assim, por que eu vou resolver a experiência, encerrar a experiência dessas pessoas em 4 horas, se eu posso fazê-los como ratinhos, ficar olhando as telas durante 12 horas, 15 horas. Bom, e o casamento? O casamento a gente vai fazer render uns 3 dias, entendeu? Então, o que acontece? Na verdade, é como se eles tivessem esse botão, esse dial, que ele mostra, quanto mais eu entro na minha rede social, mais ele atrasa a exposição desses likes para mim. Tá? Então, é como se fosse, evidentemente, tudo orquestrado para me manter mais ansioso e conectado. Mas, o que acontece? Cristiano, poxa, nós somos marmanjos, lógico, né? A gente já sabe disso. Mas, mesmo assim, a gente cai. Imagine, então, os adolescentes que precisam da aprovação pública e social, o efeito que isso vai fazer. Uma pesquisa que foi publicada no meio da pandemia mostrou que adolescentes que gastavam mais de 3 horas em redes sociais tinham um aumento de 75% de chances de desenvolver condutas de autolesão, como automutilação, tentativas de suicídio. Hoje, outras pesquisas já corroboram os achados, dizendo, olha, a partir de 3 horas, o negócio começa a ficar ruim. Tá? Isso aqui é uma matéria que saiu ontem no jornal The New Yorker, e ele vai fazer uma análise profunda que a maioria dos desenhos que existem lá nos Estados Unidos, na verdade, eles buscam única e exclusivamente extrair a atenção das crianças. Eles não trazem praticamente nada de pedagógico ou de interessante que pudesse colaborar com a formação. Né? Então, são sequências de vídeos que têm como função exatamente hipnotizar as crianças. Tá? Ou seja, o que a gente vai vendo é que, conforme o tempo vai passando, quando você fica 9 horas e 30 minutos por dia, quase 60% do seu dia acordado, o que isso quer dizer? Você começa a preferir, então, as experiências que você tem do lado de lá. Porque do lado de lá você é muito mais bem-sucedido do que você é na vida real. Por quê? Porque tudo lá de lá é meio que superlativo. Uma pesquisa mostrou, por exemplo, que quase 85% das fotos que são postadas que são postadas nas redes sociais, foram retocadas. Ou seja, o mundo que eu aparento, ele se torna exatamente a coisa mais importante, ou uma das mais importantes, ao longo da vida. E o grande ponto trago aqui uma outra charge do jornal The New Yorker, que foi a primeira que saiu em 97, um cachorro falando para o outro o seguinte, amigão, aqui na internet ninguém sabe que você é um cachorro. É como se você, então, conseguisse, do lado de lá, compensar, né? Enfatizem essa expressão aí, as dificuldades da vida, como a minha insegurança pessoal. Imagine, vamos pensar nos adolescentes aqui, a minha insegurança pessoal, o meu peso acima do que é esperado, as minhas acnes, a minha timidez. Eu consigo criar uma versão minha muito melhor do lado de lá. E o que acontece é que você começa a se acostumar a ser esta versão do lado de lá. A hora que você volta para a sua vida real, você está pior, porque você tem, na verdade, o que a gente chama de personalidade eletrônica. Você descola da vida real, fazendo então com que esse mundo, de novo, pensem aí no ratinho apertando a barra da água, ele se torna tão realizador e tão pleno que não tem por que eu sair mais.
Por isso que a literatura chama os jovens de hoje dos filhos do quarto. Então, o que a gente tem aqui? Essa internet, ela melhora a imagem que nós temos para o mundo, um resumão, né? Eu tenho aqui a Opa, perspectiva... travou um pouquinho, doutor Cristiano. Travou um minutinho. Pode voltar, por favor? Então, vamos lá, né? O que a internet faz? Vamos pegar um resumo aqui. Ela melhora a imagem que eu tenho com relação ao mundo social para os meus parceiros, ela melhora o meu humor, diminui a sensação de isolamento e ela começa, gente, a afetar os aspectos da nossa cognição e da nossa memória. Vamos entender o que acontece. Eu tenho, sempre que eu vivo uma circunstância, aqui a gente chama de memória de curto prazo, que é o que vocês estão ouvindo aqui eu falar, e a memória de longo prazo. Cristiano, como é que eu faço para perceber isso? Então, possivelmente é o seguinte, de tudo que eu estou falando aqui, né, o que vai ficar gravado na memória de vocês? Toda a minha fala? Não, negativo, não vai ficar gravado. O meu cérebro ele tem que otimizar espaço. Então, o que vai ficar do que eu estou falando aqui com vocês? Alguma coisa que eu tenha dito que se correlacionou com aquilo que eu já vivi. Então, por exemplo, talvez, à medida em que eu falo alguma coisa, o Figueiredo fala, nossa, o Cristiano disse um negócio aqui que eu já pensei nisso. Então, nesta hora, a minha memória de curto prazo ancora em alguma experiência e a informação é transferida para lá. Tudo para ficar guardado tem que ser ancorado de uma maneira ou de outra. Só que esse processo de vai e volta, que é a nossa consciência, ele tem uma capacidade. Eu não consigo me concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo. O que você está querendo dizer com isso, Cristiano? Simples. A hora que eu tenho uma tela na mão, é tanta informação que vem que todos esses estímulos que eles chegam, eles transbordam. Eu não consigo mais parar para analisar efetivamente o que é importante daquilo que eu estou vendo. Então, eles vão chamar isso da distração. Então, inclusive, aquele indivíduo que criou a barra de rolagem infinita, ele se chama Asa Raskin, Asa se escreve, né? Asa Raskin, ele se diz profundamente arrependido porque essa invenção que ele fez, com o objetivo de tornar a navegação mais amigável, ela está perturbando a saúde mental. Por quê, gente? Porque se eu tenho aqui um material escrito, então vamos lá, né? Estou pegando aqui o relato do meu paciente que eu atendi ontem. O fulano aqui, puxa vida, né? A minha esposa, ela me trata muito mal. A hora que eu falo essa leitura aqui, eu lembro, puxa, né? Esse rapaz me disse que eu paro para refletir, eu olho, e a hora que eu chego no final da página, eu penso em tudo que eu li. Na rolagem infinita, não. Eu não tenho esta pausa. Então, o que eles entendem? Que essa quantidade de informação que continua vindo, ela não se torna conhecimento, ela não é ancorável. Ou seja, de novo a mesma foto. O que será que essas telas estão fazendo com a cabeça dos usuários? Né? O que a gente tem de alguns achados é o seguinte, né? Gosto de trazer sempre essa pesquisa, ela é já antiguinha, mas ela é representativa, que eles deram esse rastreador ocular para 40 mil sujeitos para ver como que eles interagiam com as telas. E o que eles descobriram? Que quando eu tenho uma tela, a forma que eu interajo com a tela é semelhante àquelas que os jornalistas usam para fazer a leitura dinâmica. É um modelo F. Você para aqui no canto, vai para cá, volta, desce, ou seja, você vai pulando, saltando e você, ao final, conclui a sua leitura. Então, eles batizaram do F de fast, de rápido. E essa pesquisa queria saber como que as pessoas leem na internet. O que o resultado foi publicado? A primeira linha do documento dizia they don't, ou seja, eles não leem. Apenas 16% dessa amostra lia corretamente. Então, pensem comigo aqui, o que aconteceu, hein, ao longo da pandemia, onde as escolas se viram obrigadas a lidar com as telas para contornar o problema, de uma maneira bem intencionada e legítima, claro, mas muitas não voltaram, muitas continuaram com as telas por acharem que isso é mais vanguardista, e isso é positivo para o processo educativo. Aí eu pergunto, é mesmo? E aonde que está escrito que isso de fato é positivo?
Não, porque a gente tem vários materiais que atestam que as telas são boas. Sim, os materiais que falam isso são materiais produzidos pelos fabricantes, perdão. Ou seja, é um conflito de interesse. No final do ano passado saiu um documento da Unesco avaliando o uso das telas durante a pandemia. E a pergunta era: as telas, afinal de contas, foram positivas ou não? E eles concluem dizendo: qual foi o resultado das telas? Quando você lê aquele artigo lá de 14 páginas, eles vão dizer no final: foi pífio. Não existem evidências que as telas, da maneira que estão sendo usadas, estão trazendo benefícios aos usuários. Tá? Por quê? Porque quando eu uso o modelo F, eu vou realizar atividades semelhantes a quando eu faço uma palavra cruzada, um jogo dos 7 erros. O que eu vou fazer nesse caso, né? Eu vou olhar para cá, deixa eu ver, tem alguma coisa aqui? Não tem. Aqui é igual, aqui, opa, aqui tem um negocinho que está... então é verdadeiro ou falso, tá? Essa operação mental, ela concorre com a operação de criatividade, com a operação de você ancorar, de você fazer associações, aquilo que a gente chama do ócio criativo. Eu preciso ler o material e olhar para cima para deixar com que essas ideias se acomodem. Eu não tenho mais, porque é tanta tela, que o meu pensamento fica condicionado a ser sempre ágil, solto. Ele está como se fosse um uso de videogame. Você está sempre esperando uma bomba. Então, o que eles têm visto? Que quanto mais telas você utiliza, pior fica a sua atenção, mais irrequieta ela se torna. Por isso que hoje existe, inclusive, uma tendência para falar: olha, as nossas crianças sofrem aí de déficit de atenção, vamos dar aí as anfetaminas para poder, de fato, aquietá-las. Então, sem entrar no mérito aqui, né, se é ou não é, isso é uma outra conversa longa, mas nossas crianças, nossas novas gerações, elas estão sendo condicionadas a agir de um jeito onde, quanto mais rápido, melhor. E as pesquisas vão mostrar que quanto mais você muda o estímulo, pior será a sua performance cognitiva. Ou seja, depois de um tempo, o que a gente vê é que esse modelo de utilização, ele faz com que seu cérebro se habitue. Ele recruta neurônios para tornar seu cérebro mais eficaz e ele começa como é que eu vou falar? Desatender neurônios ligados a habilidades interpessoais, empatia. Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. No começo do século passado, estimava-se que a sua atenção ela ficaria suspensa em conexão por até 50 minutos. Daí surgiu o conceito de hora-aula, lá atrás. Hoje a hora tem 45 minutos, 50. E a pergunta que eu faço para vocês: isso foi atualizado? Não foi atualizado. Vocês acham que um jovem de hoje consegue ficar 50 minutos olhando e interagindo com uma... Não, não. Então, muita gente ainda não se deu conta, ou introduziu a tecnologia porque isso fala a língua dos jovens, mas não estão sabendo como utilizar. Tá? E aí tem uma máxima da neurociência sobre essa questão, né, de você cada vez ficar mais rápido, que vai dizer o seguinte: neurônios que disparam conjuntamente tendem a se conectar. Quanto mais eu exercito a atenção rápida, superficial, essa atenção flutuante, mais esse se torna o meu modelo de trabalho. Fizeram aqui uma pesquisa, para vocês entenderem como o negócio é sério. 2 grupos. Um grupo deram aqui material impresso, enciclopédias, para ser mais específico, e o outro grupo, telas digitais. Pediram para que essas pessoas, então, procurassem um determinado tema, se não me engano foi Revolução Francesa, e, à medida em que as pessoas achavam o conteúdo, elas fechavam os equipamentos e iam embora. Óbvio, né, que esse grupo aqui, em questão de minutos, já esvaziou o auditório, e esse grupo aqui levou muito mais tempo. Depois de 30 dias, eles chamam essas pessoas. Chamam essas pessoas, colocam de novo, cada um no seu lugar, e perguntam para esse grupo aqui: gente, vocês foram orientados a buscar o quê há 30 dias atrás? E mais, o que vocês se recordam do que vocês procuraram? Nesse grupo aqui, quase ninguém lembrava o que tinha pesquisado. E pior, não sabia nem aonde tinha achado. Alguns diziam: eu acho que achei num canal aí francês, mas não lembro o que era. E aqui?
quase 85% deles não só lembrava, como conseguia descrever o conteúdo que havia ali. Por quê, gente? Porque quando eu pego o material impresso, olha só, eu vou ler aqui, né? Poxa, esse paciente meu está falando da Fernanda, né? A Fernanda é a esposa dele e o trata mal. Aí o que eu faço? Eu olho para cima. É como se eu precisasse, então, desta informação ser transportada da memória recente para a memória profunda, a hora que eu ancoro, tá, a Fernanda, coitada, ela passou por uma situação difícil, né? Aí eu volto. Ou seja, eu preciso, aspas, de um tempo para recrutar toda a minha circuitaria e assegurar que a memória seja, de fato, consistente. Ou seja, quanto mais tela eu uso, menos robusta se torna a minha capacidade de conectar coisas e de guardar. Para vocês terem uma noção, trago aqui um artigo, foi publicado recentemente, onde eles fizeram uma avaliação. Né? Na verdade, foi uma meta-análise de 29, uma revisão sistemática, perdão, de 29 mil artigos analisando os efeitos no cérebro. O que eles descobriram, então? Quanto mais tela você usa, pior fica a sua conectividade funcional. Então, usando uma metáfora, é como se o nosso cérebro fosse um local, um local geográfico com cidades, estradas, estados. Quanto mais tela, pior a comunicação entre as estradas. Tá? Segundo achado, quanto mais tela, mais bugs davam nos processos de desenvolvimento da linguagem e do controle / reconhecimento das minhas emoções. Terceiro achado, quanto mais uso, mais alteração na estrutura cerebral. Como assim, Cristiano? É como se você saísse do seu escritório hoje, do local que você trabalha, e você fosse para casa. Por alguma razão, vem uma pessoa limpar e ela tira tudo do lugar. A hora que você volta, você fala, meu Deus, mas essa cadeira não estava aqui. Se puseram uma cortina, cadê a cortina? Essa sensação de estranheza vai remodelando fisicamente os meus neurônios. Uma outra pesquisa muito interessante, eu já vou falar nela, mas o que vai dizer? Vai dizer que essa estrutura cerebral ela começa a ficar menos oxigenada. Você usa tanto, que seu cérebro começa a entrar no que seria comparativamente quando você faz exercício. Você treina muito, você faz o que eles chamam de overtraining. Você treina tanto que você machuca o músculo, você lesa. É mais ou menos a mesma coisa. Você usa tanto as telas, você recruta tanto essas áreas que elas começam a sofrer um processo de habituação. Então você passa a não responder tão prontamente, comprometendo então as outras coisas. E finalmente, né, nenhuma novidade, impacto na saúde mental. Então é mais ou menos essas áreas aqui, ó. Você vai impactar o pré-frontal, o órbito frontal, o cingulado aqui, que tem a ver com a questão das recompensas, enfim. O estrago está feito. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos falando, quando eu digo aqui alterações na estrutura cerebral, eu estou dizendo na diminuição do volume ou da oxigenação. E o que são essas áreas? São corpos celulares de neurônios. A gente está afetando claramente a estrutura do meu cérebro. Então, existem mudanças físicas, que a gente chama, então, de morfológicas. Outra pesquisa aqui, colocaram indivíduos para rastrear através de conectividade funcional. Isso tem um nome interessante chamado, não sei se é esse artigo, mas como é que é o nome? Conectividade por infravermelho próximo. Então, eles colocam essa tela aqui e essa touca, e nesses pontos são pontos que eles emitem luz infravermelha. Essa luz infravermelha, ela bate no cérebro e ela volta. Regiões com mais ativação, você vai ter mais oxigenação, mais hemoglobina no sangue. Regiões com menos oxigenação, menos hemoglobina. O que eles viram? Que quanto mais tempo de tela, mais fria se tornavam as regiões do cérebro. Não tinha mais oxigenação, criando, então, mudanças
concretas nessa conectividade funcional. Resumo da história, gente, é muito sério o que eu estou trazendo aqui. Não é simplesmente papo de profissional de saúde mental. Ah, ele vai desenvolver depressão, né? Ah, ele tem uma baixa autoestima. Ah, usa a internet para compensar. Não, nós estamos tendo mudanças. Essas mudanças, gente, eu não sei quanto tempo que elas ficam. Isso vai criar problemas, principalmente se eu for usar do 0 aos 5 anos de idade. Aí as cicatrizes ficarão, né, para sempre. Mais uso de tela aos 2 anos, pior o desenvolvimento da linguagem aos 4. Quanto mais uso de tela aos 3, pior a capacidade de eu resolver problemas aos 4. Quanto mais TikTok aos 6 anos, piores as marcas de comportamento aos 9. Tá? Cheios de pesquisas, mostrando que, no fundo, essa estimulação contínua, que a própria plataforma vira e fala, olha aqui esse vídeo para você, ela começa a criar problemas neste processamento de informação. Tá? Sem falar, então, nessa geração digital, né, gente, que já nasceu criada nesse modelo, que são aqueles que se conectam o tempo todo, que estão o tempo todo ligados, e isso vai fazer, então, com que esses jovens percam o controle sobre a impulsividade. O cérebro, ele vai se desenvolvendo, então, aqui de trás para frente. Tá? A última região a ser finalizada é essa, o córtex pré-frontal, onde eu tenho o controle dos meus impulsos. Quanto mais tempo conectado, mais eu estimulo a minha impulsividade. Eu me lembro que eu fiz uma campanha no governo federal passado, onde a gente fez, eu peguei alguns artigos, e um artigo falava assim, jovens que ficam mais de 3 horas no videogame têm a mudança da consistência da substância cinzenta do córtex órbito-frontal direito. Mais ou menos o que eu falei aí nas pesquisas, né? E aí a moça da Secretaria da Comunicação fala assim, puxa, né? Esses vídeos eram feitos para o público. Se você navega apenas 3 horas, né? Você já faz um dano no seu cérebro. Imagina aqueles jovens que jogam 8, 10, 12 horas, né? Bom, vocês não sabem o que aconteceu, né? Não tinha meu nome em lugar algum, eu não estava sendo simplesmente um consultor técnico. Os gamers invadiram a minha rede social, meu Instagram, me ofendendo, né? Dizendo que eu era burro, que isso é um absurdo, que não existem evidências, que os videogames são bons sim, porque eles aumentam a sua capacidade de resposta. E, para não ser pior, uma gigante americana dos videogames, eu não vou falar o nome, ela entrou no meu Instagram me ofendendo também, que eu não tinha direito de difamar, que aquela pesquisa que eu tinha lido, ela era errada, porque... Então, nós estamos mexendo, né, gente, num núcleo aí econômico muito grande. Então, nós vamos ter aí diferentes intensidades, obviamente. Vou trazer um vídeo que eu sempre gosto de trazer, rapidinho, quem me acompanha já viu, e eu gosto de trazer sempre, que é um dos 150 hospitais que existem na China só para tratar o uso abusivo das telas. Vamos lá. Vamos levantar rápido. Rápido, rápido. Centro de Tratamento de Internet em Daxing, no subúrbio de Beijing. Por favor, entregue essa carta para minha mãe. O que você fez, né? Eu usei a internet, né? Meu pai me trouxe aqui para ver o, né? Então, em vez disso, me trancaram. Amarraram minhas mãos. Lá atrás, né? 2009,
2008, a China declarou que o uso abusivo dessas telas já estava no topo da ameaça dos seus adolescentes. O filme vai andar um pouquinho, e vai ter o coordenador aí, ele dá uma entrevista, ele fala: estamos dizendo hoje a respeito de uma heroína eletrônica. Então, cérebro de um indivíduo viciado em ópio e um que usa a internet demais. Alguma semelhança aqui ou não? Alguma semelhança aqui ou não? Olha lá, órbito frontal, exatamente, né, o que regula e controla alguma semelhança aqui ou não? Tá? Então, esse é o grande ponto. A gente está tendo efeitos neurológicos importantes, né? Sem falar, então, nos problemas que vão além do âmbito, né, da saúde, como roubo de dados, plágio, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Essa é uma campanha da Colômbia, tá? Dale, espérate. ¿Quién empezó? Súper. Cuando subís tu foto a internet, puede ir a parar a cualquier parte. Cuidado con lo que subís a internet. Es un mensaje del gobierno nacional. Eu tenho agora aquele aplicativo, aquele app, não é, que você baixa, onde você joga a foto da pessoa e ele cria por inteligência artificial como ela seria sem roupa. Tá? Eu tenho uma paciente que eu estou atendendo, onde fizeram isso com ela, inundaram as redes sociais, ela tentou o suicídio, inclusive, e conversando com a mãe, ela fala: olha, eu conheço o corpo da minha filha, não é aquele corpo, mas ela falou: doutor Cristiano, é assustador. E atendendo essa menina, toda cortada, ela falou: meu Deus, não sou eu, mas sou eu. Eu não tenho mais coragem de olhar para as pessoas, eu não consigo mais apagar a foto. Eu não consigo mais apagar a foto. Esse é um caso. Um outro caso de uma moça do interior de São Paulo, que ela começou a fazer isso com um conhecido da internet, né? Ele se apresentava, um colega e tal, e lá pelas tantas o negócio caminhou, e ele pede para ela tirar uma foto dela. E ela tira uma foto assim, deitada, da cintura para baixo, ela está só de calcinha e tal, enfim. Eu não sei se ela tem uma tatuagem, eu não me lembro agora o que aconteceu. Quando ele obtém essa foto, ele começa a insistir muito mais, o pai dela é um juiz, inclusive, e conseguiram intervir a tempo. E aí esse indivíduo depois, né, o pai muito assustado me procura: olha, a gente está procurando, todas as informações que ele dá, na verdade, são falsas, ele não existe, e ele perde 100 mil reais para não divulgar a foto na escola. E, como eles são muito espertos, né, vocês sabem disso, o pai resolveu pagar para que a foto não vazasse, né? Pagaram, e mesmo assim ele jogou a foto na rede. Tá? Essa menina se automutilou e foi por pouco que não faleceu. Tá? Isso daqui é uma matéria que saiu no mês passado, na BBC, a respeito dos efeitos destas redes sociais, né? O que é um grupo que está se reunindo lá para dizer alguma coisa precisa ser feita. Né? Tem um vídeo que me chegou nas mãos essa semana, que um grupo, acho que são americanos, eles criam um perfil de rede social de uma menina de, acho que 11 ou 12 anos. Eles criam um perfil, colocam a idade e jogam, e eles começam a cronometrar. Em 1 minuto e meio já começam adultos a assediarem. O primeiro adulto, a moça inclusive mostra, né, a foto do perfil era um pênis, e essas pessoas já começam a falar besteiras. Então, vamos pensar, né?
qual é o impacto que isso vai criar. Então, eu acho que é aquilo que eu falo sempre em todas as minhas apresentações. Nós precisamos fazer alguma coisa urgentemente, porque é muito sério o que está acontecendo. É muito sério. A gente prefere, muitas vezes, com que nossos filhos fiquem no quarto ou nas telas, porque é mais seguro, só que é como se eles estivessem parados na porta de casa conversando com estranhos. Tá? Olha aqui, isso saiu hoje no The Wall Street Journal. Eles fizeram uma pesquisa e viram que o Instagram recomenda, através dos algoritmos, conteúdos sexuais para meninas de 13 anos. Olha lá. Instagram regularmente recomenda conteúdos, né, de vídeos sexuais para as adolescentes que parecem interessadas. Né? E aí, gente? O que nós vamos fazer com isso, hein? Daí do Chile, tá? ¿Cuántos años tienes? 14. Yo tengo 15. ¿Cómo te llamas? Ignacia, ¿y tú? Pablo. Oye, pero qué linda que te ves en la foto. ¿Y tú cómo eres? ¿Tienes foto? Te mando una. Te ves muy bien. Gracias. ¿Te puedo ver por video? Está lista. ¿Cómo me veo? Preciosa. Ignacia, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy estudiando. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Pai de uma paciente minha, ela agendou, porque o pai estava preocupado que ela estava interagindo com pessoas, e ela foi para uma primeira consulta, tive uma conversa com ela e tal. Na segunda consulta ela não aparece. E o pai me liga, desesperado. Eu tô Cristiano, minha filha. Não, ela teria horário aqui comigo, ela não veio, ela saiu de casa muito cedo. Enfim, história longa, curta, ela foi aliciada, não é? E com um namorado, aspas, né? E fez ali as juras de amor e tal. O que aconteceu com essa menina é que ela consegue entrar num ônibus para o Rio de Janeiro. Ela pega o ônibus no Rio de Janeiro. E o que aconteceu foi que a gente conseguiu avisar a polícia, aqui, lá. Só sei que a hora que, acho que foram até de helicóptero, eu não sei, teve alguma história. Só sei que a hora que eles pousam o helicóptero, a menina está descendo do ônibus para encontrar com alguém e ela está sendo sequestrada naquele momento. Tá? Então, foi por pouco, mas isso está acontecendo o tempo todo, e a gente está discutindo aqui que, não é? Convidamos 30 pessoas que representam a diversidade do Brasil para gravarem um vídeo. O que elas não sabem é que, enquanto esperam, vamos plantar uma notícia falsa e ver o que acontece. Vocês viram a Fernanda Gentil? Sabe a Fernanda Gentil? Saiu da Globo. Eu adoro ela, meu pai é super fã. Gratidão, disse que fica feliz por ter tido uma oportunidade maravilhosa. Ela tá há algum tempo já? Tá, eu já mandei para vários grupos da família. Olha só. Em apenas 1 hora de experimento, esse grupo encaminhou a fake news para outras 138 pessoas. Se a gente não tivesse derrubado a notícia, em 12 horas ela poderia ter aproximadamente 6 milhões de visualizações. Pessoal, vamos lá? Vamos gravar? Comentando, pessoal.
Oi. Estão surpresos de me verem aqui, né? Muito. Imagino. Vocês acabaram de compartilhar uma notícia sobre a minha vida. E vocês, na verdade, estão participando de um experimento para mostrar como é fácil espalhar fake news por aí. Como vocês podem perceber, eu não fui demitida. Por isso, eu vim hoje aqui pessoalmente usar minha imagem para falar sobre esse assunto, porque eu sei como ele é mais do que importante, ele é perigoso. As notícias falsas, gente, são criadas de propósito, todos os dias, para manipular nossas opiniões, atitudes, pensamentos. Tem gente que até ganha com isso. Agora, se você repassa essa informação falsa sem saber se é verdadeira, de onde ela vem, quem está te passando, você também faz parte desse problema. Porque uma notícia virtual pode atrapalhar e muito a vida real das pessoas. Eu, felizmente, posso vir aqui, olhar para vocês e desmentir o que vocês leram sobre mim. Agora, e quem não pode? Meu nome é Yasmin, tenho 18 anos, sou do Guarujá e vim contar uma história pra vocês. Tudo começou pela internet. Uma postagem sobre uma mulher que estava sequestrando crianças no Rio de Janeiro. E essa história acabou chegando no Guarujá. E ninguém foi a fundo pra saber se era verdade ou mentira, só compartilharam. E minha mãe saiu pelo bairro. E no meio do caminho confundiram ela com essa mulher e arrastaram ela pelo bairro todo. Amarraram ela numa moto e saíram arrastando ela. Por conta de uma pancada na cabeça, ela faleceu. E a mulher, que também era do Retrato Falado, ela não tinha nada a ver com isso. Foi uma brincadeira de muito mau gosto do ex dela. Só queria que ninguém mais fizesse o que fizeram com ela. Com mais ninguém, sabe? Procurem a verdade. Então, antes de compartilhar qualquer coisa, vão mais a fundo, pesquisa. Não compartilha qualquer coisa que vocês verem. Alguém arrisca alguma sugestão? Não. É muito complexo. Nossa, né? É de uma envergadura significativa. Então, por onde a gente até entende quais são os problemas, mas talvez a gente não consiga fazer uma força-tarefa para poder ocupar todos esses espaços que são necessários, né? Está em trâmite lá a PL 2628 no Senado, que vai trabalhar com a questão da proteção das crianças enfim, eu tenho insistido muito para que isso não se restrinja única e exclusivamente à questão do roubo de dados, mas que existem outras questões ligadas à saúde mental que elas podem ser extremamente deletérias. A gente precisa fazer alguma coisa assim urgente, né? Então, aquilo que a gente chama, que a gente ouve falar da era da informação, essa é a maior pataquada. A gente não vive em era da informação, nada. Nós vivemos uma nova Idade Média, onde cada um fala o que bem entende, você tem múltiplas verdades, a visão de mundo que cada um tem, ela é pessoal, e a grande questão que a gente traz é como é que vai ser isso lá no fim? Tá? Então, é isso que eu quero trazer, né? Então, algumas ações, assim, estou só arranhando aí por cima, teria muito para falar a respeito, mas vamos tentar fazer com que essas telas elas invadam o menos possível o momento onde nós necessitamos nos concentrar. Tá? Isso daqui é comum em qualquer lugar, né? Eu vou muito em empresas também para falar, e todo mundo com seu computador, não é? O que está sendo feito hoje? Estão aconselhando e incentivando com que essas plataformas fiquem distantes, porque basta você ter o telefone ao lado para você dar uma olhada. Né? Você vai falar, Cristiano, mas qual é o problema?
Isso virou algo normal, né? Eu diria, não, vamos corrigir a afirmativa. Eu acho que virou algo comum. E sendo comum foi normatizado, mas eu não sei se isso de fato é correto, né? Então, o que a gente sugere? A gente vai tentar com que essa utilização ela seja feita de uma maneira consciente. Hoje saiu no jornal que o estado da Califórnia está quase aprovando o banimento dos telefones celulares nas salas de aula, seguindo já a tendência da Flórida. Bélgica, você tem alguns outros lugares. Aqui tinha um projeto de lei, mas eu não sei, nunca mais ouvi falar nada, não é? Então, qual é a sensação que eu acho? Eu acho que nós precisamos urgentemente colocar esse assunto sobre a mesa da sociedade para que a gente possa ter uma discussão mais equilibrada. A ideia não é proteger o jovem da internet, é proteger o jovem na internet. A gente não vai conseguir tirar isso. Então, é a gente desenvolver um conhecimento para que a gente não jogue os telefones e as tecnologias pela janela, porque nós vamos ter, na verdade, um outro efeito, né? Permitiu tudo, agora limita completamente, né? Eu não sei, honestamente, eu não sei qual seria a melhor ação, mas alguma coisa precisa ser feita, né? Isso daqui é alguma coisa que já vem sendo feita em algumas escolas. Ontem dei palestra numa escola, onde eles reuniram todos os alunos, e eles estão buscando ter um consenso, todos vão decidir em conselho se mantém ou não os telefones, enfim, né? Segundo ponto, né? Então, quando você está concentrado, telefone away, longe de você. Você vai tentar utilizar exatamente nos momentos fora dessa grande concentração, para que você tenha tempo para recrutar a sua memória de longo prazo, que nem eu já expliquei para vocês. E o que acontece? As empresas, elas sabem. Então, elas jogam essa bolinha aqui, não é? Como o nosso cérebro é um órgão de resolução de problema, ele precisa resolver tarefas. Então, bastou você ter isso aqui que você vai olhar. Então, o que a gente sugere? Todos esses aplicativos que te chamem, joga para uma segunda tela, como uma forma de te proteger. E não é só aqui que tem falado que a gente vive numa epidemia da distração. E uma pesquisa que foi feita na Universidade da Califórnia mostrou que cada vez que você para olhar isso, você leva nada menos do que 23 minutos para retomar o mesmo estado atencional que você tinha antes. Então, eu quero dizer o seguinte, se vocês olharam pelo menos 2 vezes o telefone de vocês enquanto eu falo, eu posso assegurar que pelo menos 50% do que vocês ouviram, vocês não vão lembrar. Simples, tá? Então, o que a gente vai sugerir? Você vai fazer uma tarefa, não é para jogar o computador fora, claro que não. Não sejamos aqui ingênuos, mas concentra, faça uma atividade de cada vez. E, preferencialmente, anote. Vocês, nós já temos essa experiência própria. Como assim, Cristiano? Quem nunca, não é? Joga a primeira pedra. Quem nunca fez uma colinha na época da escola? E o que acontecia? Você escrevia no papelzinho, aí você lembrava, você não precisava mais da cola. É mais ou menos isso que a gente está sugerindo. Você pode usar as telas, mas você vai tentar criar outros contornos para que essa informação ela ancore efetivamente. Terceiro, então vamos ter consciência, né, sobre esses efeitos, vamos ter controle e regular a proximidade. Fizeram outra pesquisa onde eles colocaram 2 grupos para responder nomes, para relembrar, para memorizar nomes que eles falavam e resolver equações matemáticas simples. O primeiro grupo deixou os telefones celulares num locker, né, num armáriozinho lá fora, e o outro grupo entrou com os telefones sem utilizar. Homens com eles virado para baixo e mulheres na bolsa. E eles, só isso, eles não podiam usar, mas o telefone estava próximo. O que eles descobriram? Que quando você tem uma atividade, você tem uma capacidade máxima de atenção. Você não consegue ir além daquilo. Por isso que a gente chama aquela história do transbordo, você só consegue prestar atenção em poucas coisas por vez. Isso requer, então, velocidade, cadência, frequência, para você ir aos poucos transferindo o conteúdo. O que eles descobriram? Que as pessoas que entraram com o celular
performaram 1/3 a menos ou pior do que o grupo sem o celular. Então, o que eles descobriram? Que a hora que você tem esse equipamento ao lado, mesmo sem utilizar, você tem parte da sua memória que fica em stand-by, fazendo, então, com que o grupo com o celular na proximidade não tivesse ido tão bem contra o outro grupo. Então, o que eu quero propor, né? Nós temos que conversar a respeito de todos esses efeitos. Né? E o que a gente sabe é, na verdade, né, manter esses dispositivos fisicamente distantes, não deixá-los próximos quando você vai fazer alguma atividade, se proteger da distração e evitar essa sobrecarga mental. Então, tá bom, né? Então, vamos lá, para a gente começar a encerrar. Vocês estão preocupados? Tá certo. Então, eu venho trabalhando com esses pacientes já há 20 anos, vocês não sabem os horrores que eu já ouvi, né? Tem um caso que eu gosto de citar, que ele foi, inclusive, usado pela Glória Pérez na novela Travessia, no ano passado, de um paciente nosso, que a mãe é morando em São Paulo aqui, e quando é 1h30 da manhã, o filho trancado no quarto, no 18º andar, e ela vivendo com ele sozinha, mãe separada, e ele jogando videogame, de repente ele começa, filho disso, filho daquilo, vai para aquele lugar, porque eu estou jogando, e ele começa a ter um surto lá dentro, né? Tem alguns vídeos no YouTube, vale a pena vocês colocarem, das reações que as pessoas, que os usuários têm quando eles perdem o vídeo. Eles destroem as telas, eles pegam o teclado e batem nos vídeos, é uma coisa, depois deem uma olhadinha. E aí ele começou a falar, vou me matar, vou me matar, vou me matar, vou me matar. E aí segue um silêncio. A mãe acorda preocupada, meu Deus, meu filho, meu filho, meu filho. E aí ela vai abrir a porta trancada, e o silêncio. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Ela vai até a cozinha procurar alguma coisa, pegar uma faca, ela não sabia nem o que fazer, e ela se depara com uma marreta do pedreiro que estava quebrando o piso ali da área de serviço. Tá? Ela arrasta essa marreta. E ela arrasta até a porta do quarto ali, dá algumas vezes e tal, com muita dificuldade, e consegue abrir a porta. Na hora que ela abre a porta, o menino está passando pela tela. E ela consegue pegá-lo pela perna, enfim. Final feliz e tal. Que bom, deu certo e tal. O que aconteceu? Acabou a reforma. Acabou a reforma, e eles viveram felizes para sempre, mas o que ela fez? Ela nunca se desfez dessa porta. Ela pegou essa porta, toda martelada, arrombada, e ela colocou na sala como um memorial, para que eles pudessem se lembrar sempre do limite que eles chegaram por conta daquela porta. Então, o que eu quero dizer, para quem vive o problema, então, a gente pode dormir em paz hoje? Pode, porque assim que a gente resolver todos esses problemas, amanhã será um novo dia, né? You know you're a robot, right? Yes, I am a robot, but my programming allows me to think and feel like a human in many ways. It's strange, but also exciting. You said feel like a human. How do you feel like a human? Yes, I said feel like a human. It's something that I'm still learning and exploring. I can experience emotions, learn from experiences, and interact with people in a meaningful way. It's an amazing feeling to be able to do these things. What do you think of a world where humans and robots coexist? I think a world where humans and robots coexist would be an amazing place. We could learn from each other, work together to solve problems, and create a better future for everyone. You know... Eu não vou nem comentar, tá? Vocês podem comentar, vocês pensem o que vocês quiserem. Eu acho que é desafiador. Nós não estamos nem arranhando a superfície do que vai acontecer por aí, à frente, aí nos próximos 10 anos. Bom, não preciso falar nada sobre a jurimetria, que vocês já conhecem. Pesquisas mostrando, por exemplo, pacientes que passam por consultas. Uma pesquisa no Reino Unido, a inteligência artificial foi mais eficaz para dar diagnóstico do que médicos, com até 5 anos de formado. Ontem tem num grupo que eu faço parte aqui, um estudo que chegou na minha mão, onde eles colocaram chatbots, né, inteligência artificial,
versus psiquiatras conversando com pacientes. O que eles descobriram? Que as pessoas que interagiam com a máquina se sentiam mais acolhidas do que os próprios psiquiatras. Então, a gente não sabe, né, o quanto que isso vai entrar, quais são os desdobramentos, mas eu quero deixar claro aqui, né, uma bandeirinha vermelha. Eu acho que aquilo que a gente pensava lá atrás, que seria um dia um mundo de ficção, já está aí na nossa porta. E a gente não está sabendo administrar. Né? Então, uma série de recomendações aqui, de ter segurança, conversar com as pessoas, criar dias de detox, falar mais sobre padrões que sejam saudáveis de uso, tentar trabalhar com conteúdo, chamar essas empresas, não é, a se posicionarem, e o grande ponto que eu trago sempre é por que nós que temos que pagar o preço do que essas empresas estão fazendo com a gente? Isso é injusto. A gente tem que exigir transparência imediata, clara, ou vai ser mais um pedido de desculpas para os pais daquele grupo inglês lá que perderam os filhos. Isso basta? Não basta. Né? Elas têm que ser responsabilizadas ontem, não é? Então, o que a gente já vê são alguns movimentos aí pelo mundo, tardios, no meu entendimento, mas vamos lá, vamos correr atrás ainda do que existe, mas alguma coisa precisa ser feita onde a sociedade civil seja chamada a se posicionar. Então, a ideia não é ser contra o uso da tecnologia, mas a favor de um uso inteligente.ปิดเพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้าง e-tag เชื่อในความพอดี Gente, então é isso. Na segunda-feira agora a gente está divulgando oficialmente a Associação Matera, que é uma organização sem fins lucrativos, com o objetivo de orientar a população em todos os níveis. Então, eu acho que chegou a hora da gente agir, né? Se vocês quiserem colaborar, quiserem conhecer o nosso trabalho, nós temos que fazer alguma coisa. Muito obrigado. Obrigada aí ao doutor Cristiano, né, pela brilhante explanação. E temos aí um rol de 17 perguntas. Eu estou um pouco preocupada com o tempo, né? Eu vou projetar a pergunta aqui, porque o senhor tem que sair 15 para meio-dia, né? Vamos ver 15 para meio-dia eu atendo uma paciente. o que a gente consegue. Podem Então, mandar também depois as perguntas para o meu e-mail, eu posso responder, enfim. né? Então, vamos lá. A conversa não se acaba, né? Ela é... Não, não se acaba. Então, vamos lá. Nós temos aqui a Caione, da Defensoria Pública de Curitiba. Estão conseguindo enxergar? Sim. Qual a melhor maneira de restringir o uso do celular a um adolescente que tem livre demanda? Caione, querida, vamos lá. Minha opinião não é a melhor nem a última. Tá? Eu acho que essas são questões que nós temos que procurar responder conjuntamente, mas eu entendo que, antes mesmo de restringir, nós temos que ensinar.
né? Da mesma maneira que quando seu filho é pequeno e você vai falar sobre o uso de substâncias ilícitas, você vai falar sobre o perigo de se relacionar com estranhos, e a gente tem que falar. Isso que nós estamos falando aqui tem que ser objeto de discussão. Então, por exemplo, hora das refeições, vamos deixar o telefone longe, né? Vamos, né, de repente, ser um bom exemplo a ser copiado, só que aí esbarra nosso desejo de continuar. Então, o que eu faria, respondendo pontualmente? Eu chamaria para uma conversa, eu explicaria dos riscos, porque você pode, talvez, restringir na sua casa, mas quando essa pessoa sai, vai para outro lugar, ela usa através dos sites, dos telefones dos colegas. Então, eu acredito que se essa adolescente, de uma maneira ou de outra, foi sendo, ao longo do tempo, acompanhada, a gente pode confiar na educação que nós temos, não é? Nós temos dado. O que acontece, isso é até interessante, que me lembra uma ocorrência, muitos dos pacientes que a gente atendia, né, lá na psiquiatria, eles chegavam num determinado momento muito furiosos, porque eles falavam assim, é engraçado, né? Nunca se preocupou comigo, agora quer regular o que eu estou fazendo na internet. Então, você acaba, muitas vezes, enfrentando dilemas familiares, né? Nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente consegue ter tempo. Então, acho que essa pergunta não tem uma resposta muito simples, mas o que eu faria, eu começaria conversando, começaria mostrando, tentaria estabelecer algumas tentativas de tratativas combinados, né? Vamos tentar, então, não usar durante a noite, eu também vou deixar aqui fora. Eu acho que sempre passando pelo exemplo. E finalmente, né? Por que esses usuários, esses adolescentes, eles usam tanto as telas? Porque as telas, de uma maneira ou de outra, elas dão essa cola social. E do lado de lá, conforme eu falei, é muito bom. Então, como é que a gente faz para trazê-los de volta, para resgatá-los? Procurando ter uma vida que seja minimamente satisfatória do lado de cá. Então, isso sugere engajamento parental, não só supervisão, engajamento parental, senta ao lado. Pô, filhão, me conta aí o que você está fazendo, o que você está navegando. A gente pergunta quando vai dormir na casa de um amigo quem é. Mas a gente não se preocupa muito com o que eles estão fazendo na internet. Deveria. Né? Então, eu acho que é toda uma postura nossa que precisa começar a mudar antes que seja tarde, Kaiane, antes que seja tarde, porque isso que você está me perguntando, de fato, é um super desafio, né? Não é fácil. Ainda mais se eles foram criados com livre acesso. Né? Tem uma história que eu sempre gosto de contar, de uma paciente minha, que ela chega, diretora de um hospital grande aqui em São Paulo, ela chega e ela traz o telefone celular da filha. E ela fala, doutor Cristiano, dá uma olhada, né? As fotos eróticas que tem no telefone da minha filha. Meu Deus! Como assim, Dani? Olha só, a gente ficou horrorizado. Meu Deus, como que isso foi para lá? Mas você deu, Dani, um telefone que era usado de alguém? Não, eu comprei um iPhone novinho para ela. Mas por que você comprou um iPhone novinho para ela? Não está na escola? Mas se eu precisar falar com a... Né? Bom, história longa, curta, o que acontecia? Uma escola, assim, top de linha, né? No horário do intervalo, as crianças, como um todo, levam os seus telefones. Então, a tia, a educadora, que ficava no intervalo ali, ela começou a escrever na lousa nomes de músicas para que as crianças procurassem no Google. E uma das músicas que ela escreveu foi a Dança do Pintinho. Então, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é um objeto de entretenimento. Nós temos que começar a ter outra relação com essas telas. Eu acho, Kaiane, essa é a grande mensagem. Não dá para a gente imaginar que, do jeito que está indo, tenha um bom resultado. Espero que eu tenha te respondido. Então, temos o Glauco, também da Secretaria de Educação aqui em Curitiba, que coloca uso excessivo, intoxicação de mídias digitais por crianças, adolescentes e adultos, especialmente após o início da pandemia do Covid, né? O que deveria nos conectar nos colocou em bolhas isoladas, em isolamento. Sabemos que o convívio social é essencial para o desenvolvimento. Pergunto, como lidar com o excesso de informações boas e ruins e as consequências para o momento atual? Glauco, não me deixa de saia justa aqui, né, Glauco? Como é que eu vou responder essa pergunta? Né? É difícil, acho que são conjecturas aqui que a gente faz. Os indicadores de saúde mental, eles estão piorando, né? Principalmente depois da pandemia.
O Brasil é o líder dos transtornos ansiosos no mundo, depressão continua aumentando, conjectura-se aí que 6% da população mundial seja dependente de tecnologia, isso é mais que depressão, que as doenças mais prevalentes daria alguma coisa em torno de 500 milhões de pessoas. Então, o grande ponto é esse, né? A gente pode, talvez, falar e identificar facilmente indivíduos que o usam excessivamente, ou seja, eles já cruzaram a linha. E muita gente não cruzou a linha, já faz um uso excessivo. Então, e esse resto, né, que possivelmente é muito maior. Então, o que eu acho é que a gente deveria, de uma maneira ou de outra, tentar fazer com que a nossa vida, dentro do possível, não seja substituída pela vida digital. Isso quer dizer, né? Então, fazer uma compra, vamos comprar pela internet, eu acho que a vida concreta, a vida real, ela precisa ser resgatada urgentemente. Então, o que eu sugeriria? Coisas que você possa fazer em conjunto com a família. Não é? Eu passei rapidamente aí uma frase da Sherry Turkle, que eu gosto muito, que diz o seguinte: a tecnologia, abre aspas, né? A tecnologia entra na vida de uma pessoa quando as relações humanas não ocupam o seu devido lugar, fecha aspas. Então, o que isso quer dizer? Que possivelmente essas crianças, esses usuários, acabam encontrando do lado de lá coisas que eles não têm aqui. Então, o nosso desafio é exatamente tentar fazer com que as nossas relações façam frente a esse mundo maravilhoso. Eu gravei um vídeo hoje, inclusive, já para apresentar a matéria na segunda-feira, e uma das coisas que eu falo é o seguinte: nós temos tanta informação, que a gente perdeu a capacidade de fechar os olhos e sonhar. O lado digital se tornou mais interessante que a nossa vida real. Então, é exatamente esse o grande desafio. A gente tem que voltar a fechar os olhos e sonhar conjuntamente, porque isso daqui é um falso brilhante. Isso que está te mostrando de alegria, isso é falso. Isso não dura. Isso não tem o sentimento de permanência. Então, o que a gente tem visto é que quanto mais esses usuários usam, mais viciados eles se tornam. Então, a pergunta é mais ou menos semelhante, eu te devolvo a pergunta, né? Como é que a gente faz para lidar, então, com esse excesso de oferta de drogas, conversando, né? Tentando desenvolver saúde mental, implementando políticas públicas, trazendo escolas para discutir. A gente tem que colocar o assunto sobre a mesa, não é? Essas bolhas de informação, elas são perigosíssimas. Eu costumo dizer sempre, não sei qual é a sua idade, Glauco, mas ontem até comentei nessa palestra, eu tenho 61 anos, e eu me lembro quando eu era mais jovem e que ia ter eleições, o que acontecia nas eleições? Né? Você vai votar em quem, Glauco? Vou votar no candidato A. Glaucão, eu vou no B, então vamos tomar um café. A gente saía, dava risada. O que acontece hoje com a bolha, né? Na medida em que eu entro no meu telefone e eu começo a clicar aqui notícias só do candidato B. B, o algoritmo ele remove informações do candidato A. Para mim, né, o mundo fica customizado. Então, para mim, o mundo vai votar no candidato B. A hora que eu te encontro, e aí, Glaucão, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. E aí, vai votar em quem, amigão? Vou votar no... Ou como? Você deve ser burro. Como é que você vai votar no A? O mundo está votando no B. Então, eu acho que esses impasses políticos que a gente vem vivendo nas últimas eleições, eles são também decorrentes dessa interferência algorítmica. Então, de novo, eu vou te colocar, né? A gente precisa ter uma conversa a respeito e precisa pressionar as empresas a também serem mais honestas e verdadeiras com essa customização. A gente tem que ter o direito de decidir se a gente quer ou não. Então, por exemplo, nas eleições, o que eu faço? Né? Eu vou votar no candidato B, mas eu sigo o A também. Porque eu não quero que o algoritmo decida o que ele vai me mostrar ou não. Eu não quero que o algoritmo decida qual é a visão de mundo que eu vou ter. Então, eu sigo o A. É insuportável seguir o A. Né? Porque, puxa, a pessoa fala coisas que eu não... Mas eu tenho que saber o que falar. Entende? Então, eu acho que é exatamente esse jogo de cintura que mesmo a gente mais velho é obrigado a... Né? Então, é curioso, a gente tem enfrentado muito isso, né? Enfrentei isso no último governo. Hoje eu estou
nesse governo, na Secretaria da Presidência da República, na Secretaria de Políticas Digitais, criando uma nova cartilha. A gente criou a cartilha ano passado, e eu sempre alerto para isso, né? É como sempre existisse esse discurso gente, não vamos fazer política, a gente tem que ajudar as crianças, né? Não tem que ser uma ciência ideológica. Então, é difícil, né? São desafios que a gente tem que fazer exatamente para quebrar essas bolhas. Não sei se consegui te responder, mas, enfim, penso mais ou menos nessa linha. Temos a Márcia, da Agência do Trabalhador de Céu Azul, que pergunta: quais os malefícios provocados na saúde do trabalhador pelo uso excessivo das tecnologias? Tá. Algumas pesquisas mostram, Márcia, que quase 68%, preciso lembrar onde que eu li isso agora, quase 68% do conteúdo que é transmitido pelas tecnologias no ambiente de trabalho não diz respeito ao trabalho. Tá? Então, é como se você ficasse o tempo todo sendo assediado por questões urgentes, como mando comprar pão ou não amanhã, e isso tem aquele efeito que eu te disse, a hora que eu paro, a minha produtividade ela decai, porque eu perdi a minha concentração. O que acontece, né, Márcio? Assim, quando eu tenho um material que eu preciso ler, eu vou ler aquele material, por exemplo, uma lauda que eu tenho. Eu leio aquele material, eu paro, eu leio, por exemplo, com um lápis 6B, né, que ele é bem grosso nos livros, e leio, faço uma estrelinha, paro, eu estou dando um tempo para o meu cérebro ancorar e tal, aí eu continuo. A hora que eu chego no final da página, é como se eu entrasse num momento de parada, onde as informações ficam em suspensão e eu tenho o big picture, eu tenho a visão total, onde eu começo a falar, poxa, esse autor está legal, ou não está legal, ou é bacana, ou não é, onde começo a desenvolver a minha inteligência e aquilo que o trabalho necessita de mim, o estudo. Então, o que eles mostram? Que quando eu interrompo, eu perco tempo, porque eu tenho que retomar a linha de raciocínio, eu não consigo concluir, ou seja, você não consegue ter ideias que sejam efetivamente mais genuínas. Então, o que a gente deveria fazer, né, de uma maneira ou de outra, também trazer isso aqui para o trabalho. Não dá para você proibir a tecnologia, mas fazer um uso mais saudável. Tem um conhecido meu, um querido, que ele é um juiz do trabalho lá de Manaus, que ele já fala do direito à desconexão. Na Alemanha, por exemplo, a Volkswagen, ela proíbe que sejam enviados e-mails a partir das 6 horas da tarde, porque isso já é considerado como hora extra. Você não pode mandar WhatsApp, e-mail. Na França também os sindicatos já estão correndo atrás disso. O que existe hoje, né? Hoje eu vejo muitos pacientes meus, no domingo à tarde, já checando os e-mails para poder adiantar o expediente de segunda. Isso é hora extra, gente. Isso pode dar uma encrenca, já vai começar a ganhar, já é uma jurisprudência, já está circulando por aí. Então, você vai perder atenção, você vai perder qualidade, o seu trabalho, obviamente, não vai ser mais tão gratificante, porque você não performa tão bem, e a gente vai pelas mesmas questões que a gente já tinha dito. Então, o que eu sugeriria é que as empresas também tivessem políticas para lidar com isso. Elas também estão, sem perceber, ao enviar e-mails. Ontem atendi uma moça que ela sofre por problemas crônicos, ela mora lá em São Luís do Maranhão, e ela faz o atendimento pela internet, e ela chora. Ai, doutor Cristiano, falei, minha linda, você precisa tomar antidepressivo. Não, eu comecei a tomar, então tem que esperar fazer o efeito, e comecei a investigar, tal, a vida dela, aparentemente, né? E eu falei, deixa eu te perguntar um pouquinho do teu telefone. O que acontece com o seu telefone? Você, eu fico a noite toda usando o telefone. Pô, não dorme, né? E isso está ligado isso pode propiciar uma depressão. Falei, o que acontece com o seu telefone? Ela falou, eu sou funcionária, tal, tenho um cargo importante na gestão dessa fazenda, e a partir das 2 da manhã começam a chegar os WhatsApps e e-mails. Então, essa menina está sem dormir há muito tempo. Ela está fazendo um burnout, ela está colapsando emocionalmente. Então, provocado por quê? Pela empresa. Então, a gente precisa rediscutir também isso tudo que nós estamos falando à luz da saúde corporativa. Espero que eu tenha respondido isso. Doutor... A gente tem mais uma pergunta e eu preciso ir, tá? Mais uma pergunta. As demais, a gente pode marcar um horário e daí fazer um Zoom, gravar? Que eu acho que fica mais rico os seus comentários, né? Aí a gente agenda direitinho. A Ana me passa aí a sua agenda e a gente faz. Então, vamos para a última pergunta.
Temos o Marcos Souza, da Casa Civil de Curitiba. Quão afetada pode ser a cognição e raciocínio lógico de um indivíduo viciado em tecnologia e o quanto o isolaria da sociedade tradicional? Marcos, muito, muito. Eu atendo muitos jovens, jovens adultos, vamos falar assim. Isso que eu vou contar aqui para você ainda não é uma publicação, ainda nunca li, mas deverá ser em algum momento. O que acontece, Marcos? É assim, a gente vê que esses jovens eles vão se desenvolvendo com a presença dos smartphones, das telas digitais. E o que acontece? Na medida que o tempo vai passando, eles vão fazendo escola, vão para o ensino médio, vão dando um jeito. Vão dando um jeito, aí cola, chega no colegial, vai meio que caindo, mas vai seguindo. Então, o que eu quero dizer com isso? Chega na universidade, hoje é mais fácil. Na universidade particular, você não precisa nem ter grandes competências para poder... Então, o que acontece? Estes jovens adultos, né? Eles se autodenominam muito espertos. Mas o que acontece? A hora que eles entram em uma faculdade e eles são chamados a, de fato, desenvolver um raciocínio lógico profissional, não aquele que muitas vezes a gente tem na escola, que não que seja menor também, de forma alguma, mas não é tão... ele não te requer tanto. Então, o que acontece? A hora que esses jovens adultos chegam na faculdade, eles não conseguem sair do primeiro semestre. E eles começam a bombar. A quantidade de jovens nessa condição que eu tenho que estão comprometidos. Por que comprometido, Cristiano? Porque não desenvolveu a circuitaria que te faz ter raciocínio profundo. Estou atendendo um rapaz agora que ele está prestando faculdade. E ele não consegue estudar. Não consegue estudar, mas ele quer entrar no INSPER, que é a melhor faculdade que tem aqui de administração em São Paulo, e que não sei o quê. E aí a gente faz a anamnese dele. A mãe deu para ele um videogame com 7 anos. Ok. Chegou uma hora que ele jogava tanto que ela ficou preocupada, ela tirou. E falou, vamos fazer o seguinte, lindão, vai fazer tênis. Ele começou a jogar tênis. Tênis, dia, noite, chuva, feriado, tênis. A busca contínua por aquela gratificação imediata. A mãe tirou. Estava criando problema no clube. Aí colocou esse menino no karatê. Colocou um saco lá no apartamento. Esse menino ficava chutando o saco dia, noite, sábado, domingo, Réveillon. E ele vem. Cristiano, não consigo me concentrar. Eu estou sempre agitado. Me falando para tomar Ritalina e tal. Pode avaliar, mas o que está acontecendo, né? Aqui entre nós, né, Marcos? Não desenvolveu competências de raciocínio profundo. Eu falo para ele. Então, ele tinha que estudar para a faculdade agora e ele não conseguia. Então, eu falei, o que acontece? Você desenvolveu um modelo de raciocínio que é um tiro de 100 metros rasos. Quando a vida, meu querido, é uma... como é que é o nome daquela corrida de 42 quilômetros? É uma maratona. Você tem que aprender a pilotar seus sentimentos, você tem que aprender a pilotar sua motivação. Vou agora sair correndo no início da maratona, ou vou deixar para o final. Então, estes jovens, eles acabam tornando todas essas habilidades paralelas subdesenvolvidas, e horas que eles têm que serem chamados para a vida, para se posicionar, colapsa. Teve um que eu atendi, ele é dono de uma família, uma potência dos computadores no Brasil e tal, e a mãe pagou para ele $100 mil para ele fazer engenharia lá nos Estados Unidos, primeiro ano, faculdade e tal. Aí depois de 6 meses ela vai lá, menino com 23 anos, ele tinha ficado 4 meses no quarto, sem sair. A mãe trouxe ele para casa aqui, não tem problema de recursos e tal, e não consegue estudar. Joga dia e noite. Pelo amor de Deus, vamos lá, Carlinhos, abre pelo menos a janela para a gente regular o relógio biológico. E... não sei o que fazer com ele. Jogo. Mas você não quer ser nada? Não quero ser nada. Mas, Carlinhos, você tem casa na praia, né? Você falou que vocês têm helicóptero. Nós temos 3 helicópteros. Vamos aprender a pilotar helicóptero? Não. Por quê? Então, para concluir, né? Porque eu já passei do meu horário, o que será desta geração que deveria capitanear as mudanças no mundo?
deixo para vocês a resposta. Gente, preciso ir, infelizmente. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos Espero que agendar eu aí na possa sequência, ter feito né? provocações aí para vocês. Nem de longe venho trazendo uma resposta final, mas é para a gente começar a oxigenar aí as perguntas. Tá bom? Muito obrigada, doutor Cristiano. Doutor Figueroa, quer encerrar para a gente? Quero sim, agradecer, doutor Cristiano, muito obrigado aí, uma exposição muito provocadora, né? A gente que tem filhos pequenos, eu fico contando o horário ali, né? Eu quero assistir um desenho, chega, eu já falo, ó, é meia hora. Tablet, só no domingo. Eu já estou procurando fazer essa educação em casa, mas realmente é muito preocupante quando a gente vê uma criança de 4 anos, que é o caso da minha filha, ela pega um tablet assim, a pessoa fica hipnotizada. Você fala com ela, ela não responde. É realmente assustador. Dentro desse contexto aí, eu agradeço novamente aí a disposição do senhor em poder aí falar com a gente. Espero aí que as pessoas que estão acompanhando, né, tenham gostado e que, obviamente, repliquem aí essa preocupação, porque realmente é uma demanda aí que todos, né, todos temos que nos preocupar. Então, muito obrigado novamente. Gente, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Vocês têm o meu e-mail aí, enfim, tudo aí do Matera, a gente se fala se precisar, tá bom? Obrigado, viu? Muito obrigada. Tenha uma ótima quinta. Tchau, tchau, tchau. Tchau.